O título intrigante do artigo "O Sol Não Nasce para Todos: A Exclusão Digital das Favelas no Mapa Solar do Rio de Janeiro" nos conduz a uma reflexão profunda sobre os enquadramentos sociotécnicos produzidos por tecnologias no geral. O texto ressalta a presença, que na verdade está mais para uma falta, dos territórios empobrecidos e marginalizados no mapa solar do Rio de Janeiro. A discussão sobre energia solar ganhou um destaque global após compromissos ambientais firmados em Paris. Sendo uma das formas de geração de energia citadas nestes planos e acordos, ela é uma das fontes alternativas de energia com maior potencial de aproveitamento na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem valores de irradiação anual maiores do que o da Alemanha, que é um país líder aí de instalação de sistemas fotovoltaicos. Nesse contexto, diversos investimentos e programas foram lançados, sendo um deles o aplicativo Mapa Solar do Rio de Janeiro, lançado em 2015 pelo Instituto Pereira Passos, produzido por uma rede de atores envolvendo empresas públicas, privadas e órgãos governamentais. O aplicativo ele é uma ferramenta que foi desenvolvida no estilo de outras iniciativas semelhantes, e a principal função dele é mapear o potencial energético solar na cidade do Rio e ter uma forma dinâmica e interativa de ver isso. Então, todos os dados são georreferenciados e o usuário que acessa essa aplicação ele pode identificar vários telhados no mapa, localizando eles por um endereço, por exemplo. Bom, e aí a partir desses dados georreferenciados, você poderia, dentro da plataforma, né, obter simulações de cálculo, por exemplo. Né, a plataforma permitiria para você realizar simulações para dimensionamento de um sistema fotovoltaico, né, para o seu telhado escolhido. Também teria acesso à guia de geradores fotovoltaicos, né, uma seção informativa que orientasse os usuários sobre esses geradores, fornecendo informações úteis, né, para quem, enfim, busca entender melhor o funcionamento desses sistemas, e até mesmo de parceiros comerciais, né, links para parceiros comerciais que pudessem, enfim, fornecer esses orçamentos, né, para instalação de sistemas fotovoltaicos nos telhados em questão. Funcionalidade essa que facilita, né, o acesso a profissionais e empresas especializadas, enfim, que possam implementar essas soluções solares. E então, essencialmente, o aplicativo tem como objetivo capacitar os usuários, fornecer ferramentas para explorar, entender e potencialmente adotar soluções de energia solar de maneira mais informada e acessível. Mas, na verdade, para muitos, foi uma tecnologia de fazer o sol não nascer. Então, sim, o aplicativo segregou uma classe de pessoas que poderia usufruir dessa relação com o sol e outra classe de moradores que não poderia simplesmente usar isso. E aí, como efeito, o morador de um bairro de classe média, quando ele acessava, né, o endereço dele, aparecia para ele ali um telhado iluminado com várias informações, como vocês podem estar vendo aí. E por outro lado, quando um morador de uma favela realizava a busca do seu endereço, a resposta ali era uma escuridão, como dá para ver aí também. Quanto à causa para essa exclusão, os criadores do mapa esclareceram de forma sucinta que, por falta de dados, as edificações em áreas de ocupação informal, comunidades, não foram consideradas e os telhados não têm inclinação, ou seja, o telhado é sempre horizontal. O que para nós nos pareceu muito estranho é que na própria aplicação existem vários telhados identificados e ainda assim sem dados. Ou seja, tá lá mapeado bonitinho, tá tudo direitinho, certinho, mas são como se nunca tivesse pegando sol. E apesar desse descaso com as áreas de comunidade, a gente tomou ciência de várias iniciativas que, no caminho contrário do que o aplicativo sugere, elas atuam exatamente nessas áreas. E aí, dentre elas, tem a Revolu Solar, que atua no Rio, instalando sistemas de energia fotovoltaica nas comunidades e também capacitando o pessoal para trabalhar profissionalmente nessa área. E tem também a Litro de Luz, que está presente agora em mais de 15 países, que oferece soluções de energia solar para iluminação também. E, bom, apesar de não ter esses dados, apesar dessa segregação toda, ambas conseguem, né? Sem essa montanha de informação que um mapa solar não elitista poderia oferecer, elas conseguem usufruir dessa fonte de energia de forma magnífica.
Independente disso, o problema de falta de dados foi o que nos trouxe até aqui. Ele continua lá, largado. E aí, como nós, né, futuros engenheiros da computação, a gente gosta mesmo de mão na massa, né? A gente buscou desenvolver um protótipo, solução que pudesse ser inclusivo para todos e totalmente inspirado pela sugestão feita pelos autores no final do texto. Mas como assim? Bom, em termos práticos, não havia sol nas favelas cariocas segundo o mapa solar de Janeiro. Em nenhuma delas. Então, apresentamos o Ponto de Luz. Ponto de Luz. Ponto de Luz, que é um aplicativo que tenta possibilitar finalmente o mapeamento dessas áreas de forma descentralizada. Então, a gente tenta viabilizar essa coleta de dados de forma mais simples, facilitando a inclusão das favelas. E convenhamos, né? O aplicativo é super simples. Alô IPP, né? Quantos milhões de reais e quantas horas de trabalho foram gastas para fazer esse mapa aí? Eu sei que aqui do nosso lado a gente gastou poucas horas e um total de R$0. Mas tá bom. Brincadeiras à parte, a simplicidade do aplicativo advém da descentralização da coleta de dados. A gente depende do engajamento popular para fazer as coisas acontecerem. Qualquer um com smartphone pode baixar o aplicativo móvel da Ponto de Luz. Então, em qualquer lugar da cidade que esteja, poderá expor o seu celular ao sol em posição horizontal e apertar o botão. Sim, é só isso. Os dados da luminosidade, localização e hora do dia são enviados para um servidor. E aí é onde a gente começa a sonhar. O servidor ele concentra esses dados de forma estruturada e a gente consegue, agregando com outros dados disponíveis online, tipo de meteorologia, por exemplo, estimar com uma certa precisão o potencial disponível para a realização de instalações de sistema de energia solar naquela região. Bom, agora a gente vai passar aqui um pouquinho rapidamente pela nossa fase de processo criativo, né? Onde a gente teve a ideia para, enfim, o design básico do app ali, né? Do seu primeiro protótipo e, enfim, todos os desenhos primários que originaram toda a ideia. A ideia do aplicativo é bem simples. A gente vai ter uma tela e a gente vai ter aqui uma espécie de visor que vai botar aqui o valor da luminosidade que está sendo lida. A leitura é feita pelo sensor aqui que tem na câmera e o sensor de proximidade do celular. E aqui vai ter um grande botão. Esse botão, se o celular estiver na posição correta, que é a posição de paralelo ao chão, ele vai ficar verde. E aí quando você clica no botão verde, ele envia o dado para a nossa API, que depois vai ser usado para a gente ter a nossa plotagem dos dados e fazer a nossa análise de dados depois. E basicamente esse é o aplicativo. E assim ficou o aplicativo. Quando você coloca ele em outra posição, ele fica vermelho. Na posição horizontal, perfeita, ele envia os dados. Então, o Ponto de Luz, ele nada mais é do que uma ferramenta de visualização que, lógico, construímos somente um micro protótipo, né, que vocês estão vendo aí no vídeo. Claro que, enfim, por conta do tempo disponibilizado para fazê-la, né, mas que poderia exibir qualquer área da cidade do Rio de Janeiro, né, com diferentes resoluções, ou até do Brasil, né? Alô, governo federal, nos contratem, por favor. Enfim, provendo até mais informações do que o atual mapa solar poderia sequer imaginar. E, bom, a gente não parou por aí, né? A gente levou esse protótipo para o escritório de dados, que é uma iniciativa jovem aí da prefeitura, e eles demonstraram bastante interesse em incubar esse projeto. Pô, convenhamos, né? Custa praticamente R$0 hospedar um negócio desse. E, bom, agora a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, independente do que sair daqui, a viagem que a gente fez depois da leitura desse texto foi bem louco. Desde a concepção até o protótipo inicial, desenvolvemos uma ideia com enorme potencial para causar um impacto positivo na sociedade. Como futuros engenheiros da computação, enfrentamos constantemente o desafio de garantir que a tecnologia que desenvolvemos tenha um impacto social significativo. A lição é que fica aqui, para nós, estudantes de uma faculdade pública, essa não é apenas uma questão desafiadora, mas sim uma verdadeira missão.